E nós que aqui ficamos, ou acompanhamos aí pela internet, vamos compartilhar em João capítulo 15. João 15, 11 e 12, são os versos iniciais. Igreja, uma família para pertencer. Esse é o tema desta meditação. Mesmo assentados, vamos ler o texto. João capítulo 15. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Outra tradução, verso 11. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Amém? Vamos orar, mantenha sua Bíblia aberta, esse texto, se você puder e quiser. São palavras do Senhor Jesus para a igreja. E Ele deixou essa promessa desta alegria, mas não é uma alegria qualquer, não é uma felicidade qualquer, uma alegria completa, uma felicidade de estar realmente em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este momento, por este culto, pela alegria que temos de pertencermos mais do que a uma igreja, a uma família, família da fé. Que o Senhor nos dê, através do poder do Espírito Santo, condições para não só escutar, mas ouvir a Tua palavra. Que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus o Pai. Amém. Hoje, com a graça de Deus, na condução do Espírito Santo, já nos preparando aí para o dia 5 de junho, o dia de Pentecostes. Então, na direção do Espírito Santo, hoje nós temos aí um culto da colheita. Receberemos novos membros na jurisdição desta casa. E quando me veio esse tema, não tive dúvidas de concordar com alguém que disse que igreja não é um lugar para frequentar. Igreja é uma família para pertencer. E a partir desta frase, colocamos como tema desta meditação, de fato, com esta plena alegria mencionada nessa palavra de Jesus aos seus discípulos, antes de partir para a cruz. E de fato, manifestamos hoje, externamos hoje essa alegria de pertencer não só a uma igreja, mas a uma igreja família. Esses dias estávamos nas aulas do curso preparatório para os novos membros e comentamos a respeito disso, que nos dispomos para ser uma igreja família, uma igreja viva a serviço do Deus vivo, mas uma igreja família. Uma igreja onde nós não somos vistos apenas como irmãos e irmãs, mas como pais e filhos. Uma igreja que possa amar e cuidar dos seus. Essa é a igreja que eu quero pertencer. Essa é a igreja que eu convido você, que está disposto a ouvir esta palavra, não minha, mas do Senhor Espírito Santo, a pertencer a esta casa. E temos dito a família da fé.
A alegria de fazer parte de uma igreja viva a serviço do Deus vivo. Porque Cristo está vivo, é o Deus ressurreto. Ele está verdadeiramente aqui. E quando nós falamos em família, podemos perceber, principalmente nesses últimos dias, que antecedem a segunda vinda de Cristo, que nunca existiu por parte do ser humano uma necessidade maior do que esta. A necessidade de ser feliz, a busca demasiada da alegria, a busca da felicidade. A história mostra esta busca, até então frenética, por parte de alguns, e constante pela felicidade, nas mais diversas direções. Entretanto, é perceptível também a infelicidade, que persiste no coração da maioria das pessoas, e diga-se de passagem, dessas que estão em busca de alegria ou da felicidade. A frustração de tentar preencher o vazio da alma com coisas materiais, com experiências sensoriais, faz aumentar no ser humano um espírito com E minúsculo, de descontentamento e egoísmo. Nunca se viu na história da humanidade um tempo onde se buscou o egocentrismo, o eu estar no centro das atenções de todas as coisas. E isso, infelizmente, tem, não digo entrado, mas invadido a igreja do Senhor Jesus. O descontentamento tem feito do homem, do ser humano, um escravo de suas ambições, e o tem levado à prática das mais terríveis, ou dos mais terríveis crimes, e das mais terríveis violências. E infelizmente isso tem inspirado guerras, e isso tem sido a fonte de furtos, roubos, mortes, mentiras, adultérios, infelicidades, deslealdade, fraqueza no espírito, na alma e no corpo. Basta observar que o comércio mundial estendeu esse problema e montou uma indústria do contentamento. Dizem eles: comprem tal produto e você será feliz. Viaje para tal lugar e seja feliz. Compre tal coisa e seja feliz. Viaje para tal lugar e encontre a felicidade. As indústrias da moda e de cosméticos faturam fortunas todo ano com a proposta do compre mais, tenha mais, apareça mais. Aliás, eu já tinha dito isso há uns 10 anos atrás, que o verbo comprar é o verbo mais conjugado na família hoje. Não é por acaso que há de se esperar que todo esse investimento, ou melhor, todo esse movimento, elevasse a satisfação pessoal dos seres humanos. Mas o efeito disso, meus irmãos e irmãs, tem sido contrário, e diga-se de passagem, devastador para as famílias, ou nas famílias. Nunca se viu tanta gente em busca de consultórios, eu dizia isso um pouco antes da pandemia. Nunca se viu tanta gente em busca de consultórios para análises de doenças psicossomáticas. Ironicamente, a soma de todos os aparentes benefícios trouxe mais prejuízo e desgaste emocional para as pessoas. Diga-se de passagem que é difícil você encontrar uma vaga hoje no atendimento com psicólogo. Aqui na nossa cidade, quiçá fora. E aí, consequentemente, um psiquiatra, se assim a pessoa precisar. E onde se mais cresceu o número de formandos na área da psicanálise, nesses últimos tempos. O problema reside no fato de uma procura de alegria, de felicidade nos lugares, nas coisas erradas, e diga-se nas pessoas erradas. O descontentamento físico leva, por exemplo, o gordo, ou aquele que se acha que está gordo, a desejar ser magro.
o alto a desejar ser baixo. Uns não aceitam o nariz que tem, outros não aceitam o cabelo que tem, os pés, os olhos e assim vai. Nunca está contente com si mesmo. Não amam a si, não vão amar aos outros. Duvida se vão amar a Deus. Os altos níveis de insatisfação tornaram as pessoas mais críticas, mais céticas, mais arrogantes, mais prepotentes, até em relação a Deus, viu, meus irmãos? Como se o Criador tivesse sido injusto na criação. Mas eu lembro do profeta Isaías, Renato, no capítulo 45, verso 9, que diz: um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? Nem diz: você não sabe trabalhar. Então o descontentamento econômico agora tem gerado inveja. O pior sentimento de algum ser humano, de alguns seres humanos, a inveja. Tem gerado ciúmes, cobiça, e o desejo de ter mais joga o ser humano contra o seu próprio semelhante. A experiência de Acã, na Bíblia Sagrada, é suficiente para ilustrar o que nós pretendemos dizer nesta noite. Para você ter uma ideia, a cobiça levou à destruição juntamente com toda a sua família. Está lá em Josué 7:21. E você sabe, mas não custa lembrar que Deus abomina a cobiça, pois ela suscita desonestidade, incentiva a disputa, a mentira, a avareza e tantos outros pecados. A pergunta é: o que fazer então para experimentar uma alegria real de vida? O que fazer para encontrar de fato a felicidade que todos nós buscamos? Onde encontrar, afinal de contas, onde encontrar a fonte de todo contentamento? O Evangelho de João, o texto que lemos, no capítulo 15, verso 11 e 12, registra essas palavras claras de Jesus Cristo. E eu, ao ler essas palavras, eu percebo a acessibilidade de uma alegria não momentânea, de uma felicidade não passageira, mas de uma alegria eterna, uma alegria com Cristo, uma vida com Jesus, uma felicidade que não é momentânea, passageira, mas uma felicidade que nos remeterá a uma felicidade eterna com o Senhor na glória. O Senhor Jesus disse aos discípulos, em amor: tenho-vos dito isso para que a minha alegria... Então Jesus, ele expressa a alegria dele, ele compartilha a alegria dele. E vale lembrar que, posterior a esse texto, Jesus iria ser crucificado. Mas nisto tinha alegria também, porque ele sabia que com este ato, com esta atitude altruísta, esse amor altruísta, esse amor que pensa mais no próximo do que em si mesmo, ele estaria salvando a humanidade. Então ele disse: eu tenho-vos dito isso. Aliás, ele não tinha dito isto somente nesse momento, ele vinha dizendo isso em todos os momentos. Eu compartilho com vocês a minha alegria, para que essa minha alegria, ela permaneça em vocês. Assim como também no capítulo 15, nesse mesmo evangelho, ele também fala a respeito do fruto, para que o meu fruto permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Porque se ele fala isso, é perceptível que a alegria dos discípulos era uma alegria incompleta, sim ou não? Mas quando nós temos, presta atenção, quando nós acessamos a alegria completa de Cristo em nós, que é a esperança da glória, a nossa felicidade, a nossa alegria, ela se completa. E ela se completa tanto que, à medida que nos enchemos dessa alegria que é em Cristo, por meio de Cristo, nós vamos até transbordar. Você sabia disso? E essa alegria transborda a partir da nossa vida, invadindo, contaminando, no bom sentido
da palavra outras pessoas ao nosso redor. É ou não é verdade? E é interessantíssimo que quanto mais nós despejamos nos outros, mais somos preenchidos pelo Espírito Santo dessa alegria que está em Cristo. Aliás, ele disse no verso 12, o meu mandamento é este, que é o mandamento do amor. Que amem, vocês se amem, vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, assim como eu estou amando vocês. Jesus mostra-nos aqui com clareza que para termos uma alegria completa, nós vamos precisar de pelo menos duas coisas. A primeira delas é nós termos a vida de Cristo em nós. Termos a vida de Cristo em nós. E isso só é possível através de um arrependimento genuíno, que é provocado, por assim dizer, pelo Evangelho, que são as boas novas da palavra. E nós temos dito que a palavra, ela precisa incomodar a gente. Que uma boa palavra é uma palavra que incomoda. É uma palavra que você ouve e você fica com raiva de você mesmo. No bom sentido. Que você se sente desafiado a colocar aquilo em prática. Que você sai incomodado. Inclusive com o pregador, por ter falado algo que você precisava ouvir, não aquilo que você gostaria de ouvir. Porque Deus está trabalhando em nós, através do Espírito Santo. Ele está mexendo, como já foi falado em oração, ele está, muitas vezes, bagunçando para colocar as coisas tudo no lugar. Essa é a obra do Espírito Santo. E aqueles e aquelas que se permitem a ação do Espírito Santo, entendem o que eu estou falando. Porque o Senhor, ele bagunça muitas vezes, mas ele arruma depois. E quando ele arruma depois, fica tudo muito melhor daquilo que nós pensamos e imaginamos. Mas nós precisamos nos dispor nas mãos do Senhor. E isso só é possível se nós termos a vida de Cristo em nós. E depois disso, do arrependimento, leva-se a questão da confissão de todos os pecados, e quem nos conduz ao verdadeiro arrependimento é o Espírito Santo. Aí vem a conversão genuína dos nossos pecados, e através da fé nas Escrituras, que afirmam que a nossa morte e ressurreição, juntamente com Cristo, que é o novo nascimento, é a base, é o firme fundamento, o alicerce seguro para uma caminhada de vida cristã. E às vezes você pode estar pensando que você sabia disso. Às vezes você pode dizer que você já aprendeu isso lá atrás, na escola bíblica dominical, quando você era pequenininho, não muito tempo distante. Mas é necessário uma conversão genuína. De dentro para fora. Porque a igreja não salva ninguém. Placa, denominação, não salva ninguém. Quem salva é Jesus. O batismo não salva. O batismo é para os salvos. Ou aqueles cujos pais hoje farão a consagração, dedicando, separando-os para que sejam salvos. Para que no momento oportuno, que cheguem à idade da razão, possam por si confessar Jesus como Senhor e único e suficiente Salvador. Consagração, separação, para um propósito. Mas tudo começa com arrependimento, passando pela conversão. E aí vem o batismo e a pública profissão de fé. Uma segunda máxima que eu tiro aqui, que mostra, pelo menos para mim, a possibilidade de termos uma alegria completa, é praticarmos o amor fraternal. Praticarmos o amor fraternal. Sim, porque o verbo amar é um verbo no presente, para o presente. Esse amor fraternal, ele se manifesta através do serviço de uns para com os outros. E como foi falado hoje no curso pela manhã que tivemos, o início de uma série de 3 domingos, curso preparatório para oficiais, de atualização e preparação de oficiais, foi exatamente falado isso,
que a diaconia, ela não é só para os diáconos. É um serviço cristão para todo crente em Jesus. Ah, meus irmãos, quando a igreja entender isso, quando nós entendermos que todos nós somos chamados para sermos servos, do grego diakonoi ou diáconos, essa igreja triplica a quantidade de pessoas alcançadas para Jesus. A Bíblia afirma que o amor de Deus é derramado em nossos corações, eu creio nisso. E lá em Romanos 5:5, a Bíblia fala, e eu creio que quem derrama o amor em nós é o Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, penso eu, poderemos acessar esse amor fraternal. Eu digo relacionamento com o Espírito Santo. Sim, porque ele é uma pessoa, não é só a terceira da Trindade. O cristão tem um desejo natural de amar e servir ao próximo. E diga-se de passagem, há muitas vezes a gente encontra mais cristãos lá fora do que aqui dentro da igreja. Na prática. Que amam realmente a Deus e servem de forma altruísta ao seu próximo. E nem pertencem à igreja. São aquilo que um dos autores diz a respeito, é o cristão nominal, o cristão anônimo. Ele não pertence a igreja nenhuma. Aliás, ele pertence à igreja do reino. Ele está a serviço de Deus, através do servir ao próximo. A igreja, irmãos, é o melhor lugar para a expressão dessa nova vida. A vida com Cristo, a vida para Cristo, a vida que vem de Cristo. Por isso, a igreja não é apenas um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. Mas não é qualquer igreja. É uma igreja família. Uma igreja que não negocia os valores, os princípios do reino de Deus. É uma igreja que preza por ser uma igreja família, porque Deus é família, Deus é ser relacional. É Ele que instituiu a família. Percebe? E nós não vamos negociar esses valores com o mundo, custe o que custar. Uma igreja cujos membros, essa igreja família, temos falado isso nos últimos 12 anos, uma igreja cujos membros reproduzam o mesmo ambiente de uma família. E eu espero que com essa frase na sua casa sejam reproduzidas coisas boas. Amém? Eu penso numa igreja família, porque é uma igreja onde haja apoio, onde você possa chegar aqui, mais do que participar de um culto, mais do que receber uma oração, ou pedir uma oração, eu tenho dito isso na semana, é você receber um apoio, é você dizer, é você ouvir alguém dizer assim, estamos juntos, estou orando por você, mas estou aqui também para te ajudar no que preciso for. É uma igreja família, é uma igreja que há cumplicidade. É onde um defende o outro, um fala bem do outro. É onde há um fortalecimento mútuo. Compromisso um com o outro. Cooperação. Paulo vai falar para os coríntios, vós sois cooperadores de Deus. Ei, diga isso aí para alguém que está do seu lado, você é cooperador de Deus. Deus não precisa da nossa cooperação, mas Ele nos chama. Ele nos chama para cooperarmos com Ele. Agora pergunte também, você tem cooperado com Deus? Na salvação dos povos? Na evangelização das pessoas que estão ao seu redor? Às vezes a gente fica buscando, Senhor, eu quero evangelizar alguém e tal. A pessoa já está do seu lado aí. Já está ali convivendo com você, inclusive na sua família. Lá no seu hall de amizades, no serviço, no condomínio, aonde você lidera, Deus já te deu as ovelhas para você pastorear. Os seus vizinhos, seus clientes, é ou não é? É o amor altruísta, o amor fraternal. É o amor de Jesus, na prática. Duas coisas simples assim. Termos a vida de Cristo em nós.
E Cristo em nós é a esperança da glória. E praticarmos, colocarmos o amor fraternal, o amor que tanto nós pregamos. Esse amor que vai além da teoria. Por isso, a igreja é o melhor lugar para a expressão dessa nova vida. Uma igreja onde haja serviço, como eu disse, repito, diaconia na prática. Não só em um cargo, uma função, em um ofício. A família é uma igreja onde há tolerância, onde há suporte, onde eu dou suporte para você, onde você me suporta também, me dando suporte. A igreja família é uma igreja onde o relacionamento é pautado em amor, fidelidade e lealdade. Na igreja família não se aceitam desleais, mas se oram pedindo a Deus que eles se convertam. Uma igreja assim, meus irmãos, amigos e visitantes, certamente será uma comunidade de gente feliz, e isso é a promessa de Deus. Jesus está aqui hoje, o Espírito Santo está aqui agora, para dizer que você pode ser feliz, mas só se você estiver com a sua vida pautada em Cristo, e se praticar o amor de Cristo. Esse amor que te alcançou lá atrás, esse amor que trouxe você aqui. Assim nós vamos ser uma comunidade de gente feliz. E uma igreja atuante e operante. Os problemas e dificuldades não conseguirão sufocar a alegria dessa igreja, percebe? A cada dia as pessoas poderão encontrar a sua mais perfeita harmonia, aprendendo umas com as outras na vida comum da igreja. E isso, como disse o presbítero nessa semana, isso é perceptível na igreja em célula, nas pessoas que estão em células, participando das células. A gente aprende um com o outro, é ou não é verdade? Uma igreja assim, ou seja, uma igreja família, tem a marca comum de todos crerem no mesmo Deus, que se revelou através da pessoa de Jesus Cristo, regenerando-nos para uma nova vida. Nesta igreja, a igreja família, mais do que um lugar para frequentar, uma família para pertencer, os fardos pesados do pecado, o cansaço excessivo e a sobrecarga de uma vida sem um propósito concreto são deixados nos pés da cruz. Foi ele mesmo quem disse lá em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Uma pessoa que não tem uma felicidade plena, uma alegria completa, ela fica constantemente cansada. Você percebe? Eu preciso descansar. Estou muito cansado hoje. E ontem também, e amanhã já estou cansado também. Porque não achou descanso para a vossa alma, porque não encontrou a verdadeira felicidade que está aos pés da cruz de Jesus, gente. Os membros de uma igreja família, com essas características, começam a descobrir muitas respostas tranquilizadoras com respeito à vida. Eu falei a respeito do grande número de pessoas que estão em busca de médicos, de remédios, medicamentos, e muitos dos quais dependentes. Mas eu preciso também ser justo e dizer que muita gente está sendo liberta pelo poder de Cristo, deixando remédios, tendo alta dos médicos. Muitas são as pessoas que já hoje, com essa vida pautada em Cristo e no exercício do amor fraternal, já não precisam mais tomar remédio para dormir. Você sabia disso? Já diminuíram, inclusive, o número de consultas, de retornos aos psiquiatras.
Já se espaçou mais um retorno a esses profissionais. Por quê? Porque está buscando a palavra, está buscando a Cristo, está vivendo em comunhão, em amor, no exercício, na prática do amor fraternal. Há um hino que a gente cantava há um bom tempo atrás que diz: sozinho, isolado, ninguém é capaz. E muitas vezes as pessoas insistem em ser igreja sozinho. Angústias são superadas, eu preciso dizer isso. Problemas insolúveis são vencidos. Famílias desfeitas são recompostas. Gente acabada, perdida e sem esperança renasce para a vida através do amor fraternal. Através da vida pautada em Cristo. Eu estou falando vida pautada em Cristo. Numa igreja assim, as pessoas encontram aquilo que foi anunciado por Jesus lá no capítulo 14, verso 6 de João. Elas encontram o verdadeiro caminho, elas encontram a verdade e a vida. Aí sim vão encontrar a verdadeira felicidade. E aí sim vão ter uma alegria que se torna completa. Porque encontraram a verdadeira alegria, o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Vida plena, vida zoe, vida completa, vida nesta vida. Pertencer a uma igreja assim faz com que os seus membros vivam uma vida de alegria completa e uma felicidade eterna. Este tem sido o desafio da nossa igreja aqui em Oswaldo Cruz. Ser uma igreja família. É preciso dizer isso, principalmente para aqueles que estão entrando hoje ao hall de membros da nossa igreja. Se a igreja não for como uma família, onde as pessoas possam viver no mesmo objetivo de serviço mútuo, pregando o evangelho e fazendo novos discípulos, conforme Jesus assim o deixou para nós, lá em Mateus 28, 19 a 20, então estaremos diante de um mero ajuntamento de pessoas com interesses exclusivos em seus reinos pessoais. Aí não é igreja. Isso não é igreja. Aonde se impera o egoísmo, o egocentrismo, a prepotência espiritual, a arrogância espiritual, não é a igreja. É um ajuntamento de pessoas, não com um fim comum, mas com fins específicos, individualistas. Muito se fala, a salvação é individual. Aí é cada um por si, Deus para todos. Dizem lá fora. A salvação é individual, sim, você tem que aceitar verdadeiramente a Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. É fato. Eu posso orar, eu tenho orado, busco que você realmente se converta, mas a salvação é você que acessa. Mas a salvação é individual, mas poucos se lembram que Deus é sempre no coletivo. Deus morreu por todos, para que todos tenham acesso a essa salvação. E o fato, preste atenção, de você ser salvo e não preocupar-se com a salvação do seu próximo, você precisa rever se realmente você é salvo. Porque um crente salvo, ele se preocupa com a salvação da humanidade, do seu próximo. Ele fica incomodado com a salvação da sua família. Então, concluindo, se a igreja não for como uma família, descrita à luz da palavra, será um mero ajuntamento de pessoas com interesses pessoais exclusivos em seus reinos pessoais. Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com uma igreja viva, a serviço de Deus vivo, uma igreja que se propõe a ser uma igreja família, onde nós somos vistos mais do que irmãos, mas como pais e filhos. Ou filhos de um mesmo pai. Onde um defende o outro, onde um fala bem do outro, onde um protege o outro, onde um quer ver o outro crescer, mais do que já tem crescido, que torce inclusive para que essa pessoa cresça mesmo. A síntese do Evangelho é a nossa participação na família de Deus. Lá em Efésios 2,19 diz assim: portanto vocês, não os judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes.
Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vamos ler essa segunda parte agora. Agora vocês são, vamos ler aqui, concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Só eu e o Renato, vamos falar todo mundo. Álvaro César, me ajude. Concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Mas vamos ler juntos tudo lá do início. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Obrigado, viu, Álvaro César? Há muita gente triste dentro das chamadas igrejas. Eu quero concluir e eu quero orar por você, com você. Sentem-se só, sem a alegria de poder compartilhar a vida com outros que professam a mesma fé. Não sentem mais o calor humano dos outros irmãos que já passaram por lutas semelhantes. Você acredita que existe igreja assim por aí? Não aprendem o caminho da vitória através da mais simples e genuína comunhão. Se as igrejas não estiverem propiciando esta oportunidade de seus membros viverem como numa família, a despeito de todos os problemas e dificuldades que qualquer família normal apresente, então a alegria vai desaparecer da terra. Se o seu problema, que você julga seu, não, na igreja, família, não se tornar nosso, nós não somos igreja. E a gente sempre tem dito de forma muito carinhosa aqui nesta comunidade, quando você tem um problema e não diz para a gente, o problema realmente é seu. Mas quando você tem um problema e diz para a gente, o problema se torna nosso. Você já não está mais sozinho. Você não está mais orando sozinho. Você tem um exército, como disse o presbítero Ney, orando por você. Você acredita nisso? Aliás, você sabe disso? E assim, são, não vou dizer problemas, mas são motivos de oração das mais diversas naturezas, que estão sendo atendidos pela provisão de Deus, através do que a Bíblia diz, da comunhão dos santos e da intercessão, ou da oração intercessória em concordância. Então, você pertencer a uma igreja, família, você não está sozinho. Você recebe amor e cuidado, mas você precisa se colocar à disposição. Lá em Atos 2, eu quero encerrar, para você perceber no capítulo 2, 46, a vida alegre daqueles irmãos da igreja primitiva. Como é que era? Uma igreja família é uma igreja que tem uma predisposição na prática de voltar ao primeiro amor, a aprender, a corrigir a rota e olhar como é que eles faziam, imitando a Cristo, e a gente colocar em prática. Porque se Cristo fez e deu certo, nós vamos fazer e já está dando certo. Porque é simples assim, como dizia um cantor, a gente que complica tudo. É ter a vida de Cristo em nós é a esperança da glória, e praticar o amor fraternal. Essas são as duas lições de hoje. Diariamente, ou seja, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Essa é a alegria completa que o Espírito Santo veio trazer, derramar na vida da igreja. Uma alegria completa, não uma felicidade passageira. Você percebe? Eu quero convidar você, venha fazer parte desta igreja família. Se inscreva hoje, porque o seu lugar está reservado nesta casa. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Coloque-se em pé, se assim você puder e quiser.
Somos corpo. Depois, amém? Prepara aí, playback. Ficou bom a bateria aí? Vamos orar. Você que me ouviu nesses minutos, qual vai ser a sua resposta ao desespero da humanidade, caída e decaída, que busca freneticamente uma alegria, uma felicidade, muitas vezes passageira, e você é o agente de Deus para levar uma alegria completa, na onde você estiver, a partir da sua família, uma alegria contagiante, não alegria momentânea. Você está aqui porque Deus trouxe você aqui em amor para preparar você para essa colheita de uma alegria completa, onde os seus olhos, o sorriso dos seus lábios, a expressão da sua face possa expressar, externar que você pertence realmente a Cristo. Que o seu olhar seja o olhar de Cristo. Que o seu estender a mão para ajudar seja o estender as mãos de Cristo para ajudar o seu próximo. Não só quando ele ou ela estiver caído, mas para que não caia. E é interessante que, se assim fosse possível, nós estaríamos andando frequentemente com as mãos estendidas para ajudar. Que a sua palavra, a palavra que sair dos seus lábios, da sua boca, seja uma palavra que edifica. Seja uma palavra que traga paz, que traga esperança, em meio a tantas desesperanças, tanta coisa desacreditada. E hoje é perceptível, né? Porque é um ano político, as pessoas desacreditadas de tantas coisas. E você possa ser um portador, um embaixador da alegria completa de Cristo, da esperança de Jesus, para a salvação da humanidade. Que amanhã, ao se deparar com alguma fonte de negativismo, de pessimismo, você possa fazer diferença. Possa ouvir, sim, mas possa se posicionar dizendo, inclusive, eu não concordo. Se posiciona em amor e com amor fraternal para fazer diferença na vida do teu próximo. Para a pessoa, pelo menos, perceber que existe uma outra versão da mesma história que ela está contando. Cristo em nós é a esperança da glória. Deus poderia salvar a humanidade toda. Um ato só. Mas Ele escolheu a mim e a você, que estamos aqui hoje, e aqueles que estão na internet, para fazermos a diferença. Há um escritor que diz que nós somos a única Bíblia que o povo ainda lê. E ao Senhor, ao melhor, à igreja, Deus destinou o Espírito Santo para falar com a gente. Por isso, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É tão interessante que o verbo, a conjugação, está no presente. Porque o Espírito Santo está vivo. Ele está aqui. Ele está nas igrejas que o buscam, que o adoram em espírito e em verdade. Então seja um agente do Espírito Santo nesta semana. E faça a diferença. Ame as pessoas. Cuide delas em amor. Se você não der conta, traz aqui para a gente. Que a gente dá um jeito, né, presbítero Ney? Sempre há lugar para mais um nessa família da fé. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento. Estamos aqui refletindo sobre algo importante. Dedicando nosso tempo para o aprendizado de algo que realmente edifica e vale a pena. Por isso, colocamos-nos à disposição do Senhor, o Espírito Santo, para servir com alegria, em todo o tempo. Colocar na prática este amor fraternal, que foi um amor que nos alcançou. Por isso estamos aqui, porque fomos alcançados pelo grande amor de Jesus. Que possamos fazer valer a pena a vida que Jesus nos conquistou lá na cruz.
Que a gente não desanime, não nos deixemos corromper ou nos contaminar, contagiar por coisas que sejam contrárias à tua palavra. E gente infeliz, que muitos estão aí ao redor, lá fora, que a gente possa fazer a diferença nessas vidas. Transbordar de uma alegria completa, não uma felicidade passageira. Uma alegria que se esbanja, que se reparta. E quanto mais fazer isso, mais se alegre será. A nossa oração é para que a nossa alegria seja completa, seja em Cristo. Pois Cristo em nós é a esperança da glória, mas queremos praticar o amor fraternal. E com isso saberemos que acessamos o perdão e tantas outras bênçãos de Deus que está disponível para acessarmos aqui na terra, mas que nos leva para o céu. Obrigado pela tua igreja. Nos alegramos de forma completa com esses que hoje também se tornam membros desta casa. Que sejamos uma igreja família, uma igreja viva a serviço do Deus vivo. Em Cristo Jesus, o Senhor da igreja, oramos com gratidão. Amém.